Alexandre Carvalho, do canal do YouTube Sovurs, dos blogs Geografia Olímpica, Olitoque 2020 Favoritos para Tóquio, no Facebook, com Pesquisa Olímpica, Olitoque 2020 Favoritos para Tóquio e Olympic Books, Livros Olímpicos. Mais uma comunidade criada para comentar sobre os livros que foram organizados, escritos sobre os Jogos Olímpicos. Bem, retornando para comentar sobre os Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021, analisando as provas de campo do atletismo masculino, que inclui também a prova combinada, que é o decathlon, apontando, vendo aí quais países se destacaram, como que foram essas disputas e quais foram as decepções, as vitórias e tudo mais em cada prova de forma específica. De uma forma geral, os países, vários países chegaram ao pódio. E o salto começando aí pelos saltos, o salto em altura, tivemos a vitória um empate entre o Gianmarco Tamberi da Itália e o Mutazeh Sabarchin do Catar, com a marca de 2,37 m. Eles foram disputando até o final, terminaram empatados com suas últimas tentativas, todas as tentativas realizadas. No entanto, eles, conforme a regra, decidiram não realizar os saltos de desempate, já que já haviam esgotado todas as tentativas da competição normal. Então, a regra permite que os atletas, depois de esgotado todos os saltos e persistido o empate, que os atletas decidam não realizar mais nenhum salto de desempate. Com isso, os dois dividiram a medalha de ouro. A medalha de bronze ficou com o bielorrusso, o Maxim Nedasekal, também com resultado de 2,37 m, que foi o recorde nacional da Bielorrússia, e com isso ele conquistou a medalha de bronze. No salto com vara, o sueco Armando Plantes confirmou seu favoritismo com a marca de 6,02 m, conquistou a medalha de ouro, porém não bateu o recorde olímpico do Thiago Braz do Brasil, que é o resultado de 6,03 m, alcançado no Rio de Janeiro em 2016. O Christopher Nielsen dos Estados Unidos ficou com a medalha de prata com a marca pessoal de 5,97 m, e o Thiago Braz do Brasil foi o medalhista de bronze com 5,87 m, ele que havia sido campeão olímpico no Rio de Janeiro com resultado de 6,03 m, atual recorde olímpico. No salto em distância tivemos uma disputa intensa, emocionante entre o grego Miltiades Stentoglou e o cubano Juan Miguel Echevarria, que era um dos grandes favoritos da prova. Ambos conseguiram um resultado de 8,41 m, entretanto, o grego, com o segundo melhor resultado, acabou ficando com a medalha de ouro e o cubano com a medalha de prata. Outro cubano, Michael Masso, foi medalhista de bronze com 8,21 m. No salto triplo, o cubano naturalizado português, o Pedro Pablo Pichardo, conquistou a medalha de ouro com um recorde nacional de 17,98 m. Mais uma vez Portugal conquistando a medalha de ouro no salto triplo, tem um resultado já de 2008. O chinês Yamin Zhu ficou com a medalha de prata com 17,57 m, realizando uma marca pessoal, e a medalha de bronze ficou com Hughes Fabrice Zango de Burkina Faso com resultado de 17,47 m. Nas provas Portanto, nas provas de salto, Cuba foi o único país que conquistou mais de uma medalha, portanto tivemos 11 países dividindo 12 medalhas entre si. Nas provas de arremesso e lançamento, aí temos o resultado no arremesso de peso, a vitória do norte-americano Ryan Crouser, que confirmou seu favoritismo e conseguiu um resultado de 23,30 m, ele que quebrou nesse ano o recorde mundial com 23,37 m, um resultado absurdo, uma marca que vinha desde 1990 sem ser batida, mais de 30 anos, e o Ryan Crouser conseguiu esse grande resultado. E confirmou nos Jogos Olímpicos, passando dos 23 metros, o primeiro atleta a atingir um resultado acima de 23 metros nos Jogos Olímpicos. Outro norte-americano, Joey Kovacs, ficou com a medalha de prata, 22,65, ele que foi campeão mundial em 2019, e o neozelandês, o Thomas Walsh, ficou com a medalha de bronze, e os três da Nova Zelândia, repetiram os resultados, as colocações que haviam conquistado nos Jogos do Rio de Janeiro 5 anos antes, em 2016. No lançamento de disco, a Suécia fez a dobradinha, o Daniel Stahl confirmou seu favoritismo com um resultado de 68,90 m, não passou dos 70 metros, ele que costuma passar dos 70 metros, mas garantiu a medalha de ouro com uma certa folga
à frente do compatriota, o Simon Peterson, que ficou com a medalha de prata com 67,39, e o austríaco Lukas Weisheidinger, também na casa dos 67 metros, ficou com a medalha de bronze. Ele que é um atleta que está sempre ali entre os primeiros colocados, né, posições intermediárias, conseguiu chegar ao pódio surpreendendo atletas que eram até mais cotados do que ele. No lançamento do martelo, a Polônia confirmou seu favoritismo. A vitória ficou com Wojciech Nowicki, conquistou a medalha de ouro com 82 metros e 52 centímetros, só que o norueguês, o Eivind Henriksen, surpreendeu com um resultado de 81 metros e 58, quebrou o recorde nacional e colocou a Noruega aí no pódio da prova do lançamento do martelo. E a medalha de bronze ficou com um outro polonês, o Paweł Fajdek, grande favorito à conquista da medalha de ouro, bicampeão mundial, só que o Fajdek não conseguiu confirmar nos Jogos Olímpicos, né, a sua hegemonia na prova, mas ele pelo menos se refez do fracasso dos Jogos Olímpicos de 2016, quando sequer conseguiu vaga para a final. No lançamento do dardo, o indiano Neeraj Chopra era um dos favoritos, conquistou a medalha de ouro à frente do Jakub Vadlejk, da República Tcheca, e do Vítězslav Bečeli, também na República Tcheca, medalhistas de prata e de bronze. Entretanto, a grande decepção acabou sendo o alemão, o Johannes Vetter, que tem um lançamento na casa dos 96 metros, um dos maiores lançamentos do mundo, mas não conseguiu repetir o seu resultado nesses Jogos Olímpicos. Foi uma das grandes decepções das competições de lançamento de dardo. E o Thomas Höller, que foi campeão olímpico em 2016, também alemão, não conseguiu sequer vaga para os Jogos Olímpicos. No decathlon, o canadense, o Damon Warner, conquistou a medalha de ouro, quebrou o recorde canadense e também o recorde olímpico, com a marca de 9.018 pontos, derrotou com facilidade o francês, o Kevin Mayer, ficou com a medalha de prata, ele foi medalhista de prata também no Rio de Janeiro, e o Ashley Moloney, da Austrália, conquistou a medalha de bronze, quebrando um recorde da Oceania com um resultado de 8.649 pontos. Esses foram os resultados das provas de campo nesses Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021. Em relação ao quadro de medalhas, a Suécia foi o país que liderou o quadro de medalhas nessas provas de campo, com um total de 3 medalhas, 2 de ouro, 1 de prata. As medalhas de ouro do salto com vara, com Duplantis, e do lançamento de disco com Daniel Stahl. A medalha de prata do Peterson, também no lançamento de disco, portanto medalha em 2 provas. Os Estados Unidos também conquistaram 3 medalhas, 1 de ouro, a vitória do Ryan Crouser no arremesso de peso, 2 medalhas de prata no peso e também no salto com vara, também conquistando medalha em 2 provas. E os demais países que chegaram ao pódio conquistaram medalha em apenas 1 prova. A Polônia com 2 medalhas, 1 de ouro, 1 de bronze no lançamento de martelo. Cuba com 1 de prata, 1 de bronze no salto em altura. A República Tcheca 1 de prata, 1 de bronze também numa única prova no lançamento do dardo. E depois países que conquistaram apenas 1 medalha, porém medalha de ouro. O Canadá no decathlon com Damon Warner. O Catar no salto em altura com o Mutaz Barshin. A Grécia com Tentoglu no salto em distância, o Chopra da Índia no lançamento do dardo, o italiano, o Gianmarco Tamberi no salto em altura, dividindo o resultado com o Catar e Barshin, e Portugal com Pichardo, vencedor, né, da prova do salto triplo. As medalhas de prata ficaram com a China, que foi no salto triplo, a medalha de prata, a França, medalha de prata no decathlon, e a Noruega no lançamento do martelo. As medalhas de bronze, tivemos a Austrália com bronze no decathlon, a Áustria no lançamento de disco, a Bielorrússia no salto em altura, o Brasil no salto com vara, Burkina Faso no salto triplo e a Nova Zelândia no arremesso de peso. Tivemos 20 países dividindo entre si um total de 27 medalhas. E as 10 medalhas de ouro divididas entre 9 países. Realmente um grande equilíbrio entre os países. 27 medalhas, o país que mais conquistou medalha conquistou apenas 3. Algo que muito antigamente os Estados Unidos, numa única medalha, numa única prova, aliás, conquistava 3 medalhas. Então, realmente, esses Jogos Olímpicos, né, em relação às provas de atletismo, as provas de campo no atletismo, as provas masculinas, tiveram um grande equilíbrio entre as equipes. Nos saltos,
Também houve um grande equilíbrio nesse quadro de medalhas, 12 medalhas divididas entre 11 países. Apenas Cuba, com as medalhas de prata e bronze do salto em distância, conseguiu mais de 2 medalhas. E os demais países conquistaram apenas uma medalha. O Catar no salto em altura com o Barchin, a Grécia com o Tentoglou, a Itália com o Tamberi, Portugal com o Pichardo e a Suécia com o Duplantis. As medalhas de prata, né, a China e Estados Unidos, Nielsen no salto com vara e Yaming no salto triplo, e as medalhas de bronze, a Bielorrússia com Neda Sekal, o Brasil com Thiago Braz e Burkina Faso com Zango, ficaram com as medalhas de bronze nessas provas de salto. Então, 12 medalhas divididas entre 11 países e 5 medalhas de ouro divididas entre 5 países. Realmente um resultado muito equilibrado entre os países, uma diversidade muito grande, talvez nunca vista na história dos Jogos Olímpicos. Os arremessos e lançamentos, também uma grande diversidade de países chegando ao pódio, entretanto 12 medalhas divididas entre 8 países, e os países que mais conquistaram medalhas conquistaram apenas 2, os Estados Unidos e a Suécia lideraram esse quadro com uma medalha de ouro e uma de prata cada um, mas em apenas uma prova. Não tivemos nas provas de arremesso e lançamentos mais de um país, aliás, um país com medalha em mais de uma prova. Os Estados Unidos, ouro e prata no arremesso de peso, a Suécia, ouro e prata no lançamento de disco, a Polônia, ouro e bronze no lançamento de martelo, e a República Tcheca, prata e bronze no lançamento de dardo. A Índia venceu o lançamento de dardo, a Noruega ficou com a medalha de prata no lançamento do martelo, e Áustria e Nova Zelândia, empatados com uma medalha de bronze, respectivamente, conquistadas no lançamento de disco e no arremesso de peso. Bem, agora vamos passar para uma análise dos países, né? Uma análise das provas, aliás, individualmente, começando pelo salto em altura. A prova do salto em altura é realizada nos Jogos Olímpicos desde os Jogos de 1896, desde os Jogos Olímpicos de Atenas. Os Estados Unidos são a grande potência do mundo, com um total de 14 medalhas de ouro contra 16 do resto do mundo, então há um grande equilíbrio entre os Estados Unidos e o resto do mundo. Entretanto, os Estados Unidos já conquistaram 14 medalhas de ouro, 13 de prata, 8 de bronze, um total de 35 medalhas nas provas de salto em altura, um grande resultado dos norte-americanos. E os norte-americanos só não conquistaram medalhas em 6 edições do salto em altura. Não conquistaram medalha em 1980, 1984, 2000, 2008, 2016 e 2021. A prova do salto em altura também nunca registrou um bicampeão, nunca houve um bicampeão na prova do salto em altura. Os melhores desempenhos no salto em altura são do Qatari, o Mutazessa Barchin, que foi campeão agora nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Ele tem 3 medalhas olímpicas, a medalha de ouro desses Jogos de 2021 e as medalhas de prata de 2012 e 2016. E outro atleta que conquistou 3 medalhas na história olímpica foi o sueco Patrick Sjöberg, entre 1984 e 1982. Os soviéticos também possuem grandes resultados, venceram 4 vezes essas provas, e os russos foram campeões em 2 ocasiões. Portanto, os soviéticos possuem, considerando União Soviética e Rússia, possuem 6 títulos olímpicos, realmente um resultado muito significativo. Agora, os Estados Unidos, até 1956, os norte-americanos haviam sofrido apenas 2 derrotas em Jogos Olímpicos, possuíam 11 medalhas de ouro contra 2 do resto do mundo. Entretanto, com o início da Guerra Fria, de 1952 a 1972, soviéticos e norte-americanos conquistaram 3 medalhas de ouro cada um. E a partir de 1972, até os dias atuais, os Estados Unidos venceram apenas 2 vezes os Jogos Olímpicos, em 2012 e em 1996, e sofreram 11 derrotas. O resto do mundo venceu 11 vezes. De 1960 a 2021 foram 3 vitórias norte-americanas, considerando a vitória de 1968 do grande Richard Fosbury, e 13 vitórias do resto do mundo. Portanto, o salto em altura é uma prova em que os Estados Unidos possuem a liderança mundial,
mas perderam muito espaço mesmo. De uns anos para cá, o resto do mundo evoluiu sensivelmente nessa prova do salto em altura. Os medalhistas desses jogos, o Mutazessa Barchin, finalmente conquistou a medalha de ouro nessa prova, uma disputa dramática com o italiano Gianmarco Tamberi. Todos os dois terminaram empatados em 2,37 m, que eu já havia anunciado antes, esgotaram todas as suas tentativas, e a regra, após o esgotamento de todas as tentativas, a regra permite que os atletas desse desempate decidam se querem continuar na disputa ou se vão dividir a medalha de ouro, e foi o caso que aconteceu. O Mutazessa Barchin acabou se sagrando campeão olímpico juntamente com o italiano Gianmarco Tamberi. Barchin, conforme eu já disse antes, foi medalhista de prata em 2012 e em 2016, e ele havia sido campeão mundial em 2017 e 2019. Era o grande favorito para conquistar essa medalha de ouro e confirmou o seu resultado. Igualou, com 3 medalhas olímpicas, igualou o grande Patrick Sjoberg. Ele, o Barchin, é o atleta com maior desempenho na história do salto em altura, e lembrando, o salto em altura nunca teve um bicampeão. O Gianmarco Tamberi, da Itália, se recuperou da grande frustração que teve em 2016, quando sofreu uma lesão antes dos Jogos do Rio de Janeiro. Ele, que havia sido campeão europeu em 2016 e campeão mundial indoor no mesmo ano, era um candidato a pódio, acabou se lesionando e não pôde disputar os Jogos do Rio de Janeiro. Mas, agora em Tóquio, conseguiu esse grande resultado, 2,37 m, empatando com o Barchin e ficando ambos com a medalha de ouro. Grande resultado do Tamberi que não conquistou medalha nos campeonatos mundiais desse ciclo olímpico. E a medalha de bronze acabou ficando com o bielorrusso Maksim Nedasekal, que também conseguiu um resultado de 2,37 m, mas precisou de mais tentativas. Ele havia sido apenas o 4º colocado no Campeonato Mundial de 2019, mas agora conseguiu garantir a única medalha da Bielorrússia no atletismo dos Jogos Olímpicos de Tóquio. O 4º colocado foi o sul-coreano, surpreendente sul-coreano, Sang-hyuk Woo, ficou com saltou 2,35. O Brandon Stark, da Austrália, também pulou 2,35. E tivemos os medalhistas do Campeonato Mundial de 2019, o russo Mikhail Akimenko, medalhista de prata, e o Ilya Ivanyuk, medalhista de bronze, acabaram decepcionando nesse campeonato olímpico e ficaram, respectivamente, apenas em 6º e 9º lugares. Lembrando que no Mundial de 2017, que também teve a vitória do Barchin, o russo Danil Lysenko e o sírio Majheddin Ghazal foram, respectivamente, medalhistas de prata e medalhistas de bronze. Então, aqui o resultado do salto em altura, o Barchin, que havia sido derrotado pelo Derek Truan do Canadá em 2016 e ficou atrás do Eric Kynard dos Estados Unidos em 2012, finalmente conquistando sua medalha de ouro, mas dividindo-a com o italiano Gianmarco Tamberi, também um resultado muito merecido, ele que veio daquela lesão, daquela triste lesão de 2016. Grande resultado para o italiano. Aqui, os atletas realizando seus saltos, o Barchin realizando aí a passagem pelo sarrafo, o italiano, o Gianmarco Tamberi também conseguindo um grande resultado, e o Nedasekal da Bielorrússia, mais um que passa o sarrafo e conquistou a medalha de bronze. Os 3 medalhistas aí dos Jogos, o Qatari, do continente asiático, e os 2 europeus, o italiano Tamberi e o bielorrusso Nedasekal. Bem, agora vamos para a prova do salto em distância. A prova do salto em distância, os Estados Unidos são a grande potência do mundo, possuem 22 medalhas de ouro contra 7 do resto do mundo. É uma prova que vem sendo disputada desde os Jogos de 1896. Os norte-americanos, portanto, com 22 vitórias em 29 campeonatos, e não conquistaram vitórias, perderam apenas em 1920, 1964, 1980, e ultimamente os norte-americanos têm passado por maus bocados. Ficaram em 2000, 2008, 2012 e 2021, não conquistaram vitória.
Os Estados Unidos possuem um total de 47 medalhas nessa prova, 22 de ouro, 15 de prata, 10 de bronze. São disparados os maiores medalhistas do salto em distância. Até 1960 eles haviam perdido somente uma prova, né? Tinham 13 vitórias contra uma do resto do mundo. Até 1976 era 16-2 esse placar. Até 1996 esse placar era 20-3. 2 derrotas apenas, porque uma foi em Moscou e eles não mandaram o competidor. Então eles haviam sofrido apenas 2 derrotas até 1996. Em 100 anos de Jogos Olímpicos, apenas 2 derrotas. Entretanto, a partir de 2000, os norte-americanos venceram somente 2 vezes, enquanto que o resto do mundo sagrou-se vitorioso em 4 ocasiões. E os norte-americanos, né, ficaram sem medalha em apenas 4 edições olímpicas, 1980, 2000, 2008 e 2020. O norte-americano Carl Lewis é o grande nome do salto em distância, é o único bicampeão, tricampeão e tetracampeão da prova. Foi campeão de 1984 a 1996, foi o grande nome da história do salto em distância, com essas 4 medalhas olímpicas de ouro. E igualou o feito do lançador de disco, o Alfred Orter, campeão de 1956 a 1968. Essa disputa final do salto em distância em Tóquio foi dramática. O grego Miltiades Stentoglou conquistou a medalha de ouro com resultado de 8,41 m, mas o seu resultado foi brilhante, foi uma disputa emocionante. Ele conquistou na última tentativa esse resultado de 8,41 m, e na 5ª tentativa ele havia conquistado a marca de 8,15 m, uma marca que ajudou ele a desempatar em relação ao cubano Juan Miguel Echevarria, que era o grande candidato à medalha de ouro. Entretanto, a liderança do ranking mundial de 2021 é do Miltiades Stentoglou, com 8,60 m, é o líder do ranking mundial, mas na fase de classificação, o cubano, o Juan Miguel Echevarria, estava em grande forma, fez um salto de 8,50 m na fase de classificação, chegaria com tudo para a final, mas acabou se machucando e conquistou um resultado de 8,41 m, tinha uma segunda melhor marca de 8,09 e ele ficou cozinhando os saltos, ele não saltava, e muitos, os narradores falavam que ele estava sendo arrogante, não se apresentando para os saltos. Na verdade, ele estava machucado e quando foi se apresentar para o último salto, já que o grego havia conseguido os resultados de 8,15 e 8,41 e assumido a liderança, ele foi para o último salto, não conseguiu realizar o salto porque estava machucado. Juan Miguel Echevarria acabou ficando com a medalha de prata de uma forma muito dramática para o cubano. E outro cubano, o Michael Masso, conquistou a medalha de bronze com resultado de 8,21 m, e ele teve uma contusão na segunda tentativa e ainda assim conseguiu segurar a medalha de bronze, e sofrendo uma forte pressão do espanhol, o Eusébio Cáceres, que com resultado de 8,18 m ficou na 4ª colocação. O T.J. Gale, da Jamaica, que foi campeão mundial em 2019, ele sofreu uma lesão, acabou apenas na 11ª posição. E outro atleta também, que era apontado como talvez um possível medalhista, o norte-americano, o Joe Vaughan Harrison, com 8,47 m na temporada, nos Jogos Olímpicos ficou apenas com a 5ª posição, com 8,15 m. Lembrando que nos Jogos Olímpicos de 2016 os resultados também foram parecidos. O Jeff Henderson dos Estados Unidos com 8,38, o Luvo Manyonga 8,37 da África do Sul e o Greg Rutherford do Reino Unido 8,29 ficaram com as medalhas. No Campeonato Mundial 2017 o Manyonga foi campeão com 8,48, Jaron Lawson dos Estados Unidos ficou com a medalha de prata e Rushwal Samai da África do Sul também ficou com a medalha de bronze. Em 2019, vitória do Gale da Jamaica, o T.J. Gale, a medalha de prata com o Jeff Henderson dos Estados Unidos, e o Juan Miguel Echevarria foi medalhista de bronze no Campeonato Mundial de 2019. Então, desses 3 atletas que chegaram ao pódio, apenas o Juan Miguel Echevarria ostentava uma medalha de campeonato mundial. Então tivemos realmente
um pódio surpreendente. E nenhum chinês, né, esteve presente aí. A China, que vem melhorando muito no salto em distância, tem grandes atletas, mas realmente não conseguiram se destacar nesse campeonato olímpico. Então tivemos aí os resultados. Lembrando que na competição do decathlon, o Damien Warner do Canadá, o campeão olímpico, conseguiu um resultado de 8,24 no salto em distância e teria sido medalhista de bronze nessa competição se tivesse conseguido o mesmo resultado. Aqui a foto dos atletas realizando o salto, né? O Miltiades Tentoglu realmente surpreendeu, estava lá na 4ª colocação, 5º lugar, estava mal, de repente acertou 8,15 e entrou ali na disputa por medalha e de repente foi para 8,41 e conquistou a medalha de ouro, uma das medalhas mais dramáticas da história olímpica no salto em distância. O Juan Miguel Echevarria de Cuba eu diria que era o melhor competidor ali da prova, mas infelizmente sofreu uma lesão e ele que fez 8,50 na fase de classificação, acabou tendo, né, que ficar limitado apenas à medalha de prata. Ainda assim, um grande resultado, e se considerarmos que ele se machucou, né, ele poderia ter tido uma sorte pior nessa prova e sequer chegado ao pódio. Ao menos garantiu uma medalha de prata, ainda que de forma frustrante, né, chegando até a última tentativa com a medalha de ouro, mas realmente ele acabou sendo muito prejudicado pela sua lesão. E o Michael Masso, de Cuba, conseguiu garantir a medalha de bronze, ele que também se machucou na segunda tentativa, ainda assim conseguiu, né, ninguém conseguiu chegar ao seu resultado de 8,21 metros. E Cuba, com isso, com o Echevarria e Masso, conseguiu ser o único país com mais de uma medalha nas provas de salto. Agora o salto triplo masculino, uma prova que os Estados Unidos também possuem melhor desempenho dentre os países, entretanto, é uma prova que os Estados Unidos não dominam, como domina o salto em altura, o salto em distância e o salto com vara. Os norte-americanos possuem 8 títulos olímpicos no salto triplo, enquanto que o resto do mundo já garantiu vitória em 21 ocasiões. Os Estados Unidos possuem um total de 18 medalhas, sendo 8 de ouro, enquanto que a União Soviética possui um total de 13 medalhas, 4 de ouro, é o segundo país com melhor desempenho no salto triplo. Os russos também têm 2 medalhas, portanto, os soviéticos, de uma forma geral, somam um total de 15 medalhas. O Brasil, com 6 medalhas, é o 4º colocado nessa lista, tem 2 medalhas de ouro com Ademar Ferreira da Silva, 1952 e 1956, uma medalha de prata com Nelson Prudêncio, em 1968, e 3 medalhas de bronze, Nelson Prudêncio, em 1972, e João Carlos de Oliveira, 1976 e 1980. O soviético Viktor Saneyev, campeão olímpico em 1968, 72, 76 e prata nos Jogos de 1980, 4 medalhas olímpicas, é o atleta com melhor resultado na história do salto triplo em Jogos Olímpicos. E de 1984 a 2021 há um grande equilíbrio entre os Estados Unidos e o resto do mundo. Os Estados Unidos conquistaram 5 de suas 8 vitórias a partir desses anos. Os Estados Unidos não eram tradicionais no salto triplo, entretanto começaram a dominar a modalidade a partir de 1984, aproveitando-se, né, do boicote dos soviéticos naquela ocasião, mas depois firmando-se como grande força da prova, inclusive com as medalhas de ouro e de prata dos Jogos de 2012 e de 2016. Eles também tinham favoritismo para conquistar as medalhas nessa edição olímpica. O Christian Taylor e o Will Clay haviam conquistado as medalhas de ouro e de prata, o Taylor campeão mundial em 2017 e 2019, o Christian Taylor campeão mundial em 2017 e 2019 e o Will Clay medalhista de prata nas 2 ocasiões. Os Estados Unidos com dobradinhas, né, em 2017 e 2019 eram favoritos agora para 2021, mas o Christian Taylor acabou se machucando, não pôde competir nos Jogos Olímpicos, ficou fora dos Jogos Olímpicos, e o Will Clay também não conseguiu chegar ao pódio, ficou em 4º lugar com 17,44 metros.
Assim, os Estados Unidos acabaram perdendo, né, sua hegemonia na prova. Os Estados Unidos que vinham muito bem nas disputas do salto triplo, vencedores de 2012 e 2016. Em 2008, a vitória havia sido de Portugal, com Nelson Évora. Nelson Évora ficou apenas em 27º lugar agora nesses Jogos. Ele, campeão olímpico em 2008, ao menos passou, né, o bastão, vamos dizer assim, para o Pedro Pablo Pichardo, que ficou com a medalha de ouro, a segunda de Portugal. Bem, o Pedro Pablo Pichardo, na verdade, é um atleta cubano que competiu por Cuba até 2017, depois foi para Portugal e passou a competir por Portugal em 2019. Havia sido medalhista de prata nos campeonatos mundiais de 2013 e 2015. Ele agora conquistou a medalha de ouro olímpica com um recorde, com uma marca fantástica de 17,98 metros, que acabou sendo o recorde nacional em Portugal. Ele, o Pichardo, tem um resultado acima de 18 metros, mas quando competia por Cuba. Então, o Pichardo consegue a medalha de ouro, a segunda de Portugal na história olímpica. Portugal que teve o Nelson Évora, campeão olímpico em 2008. A China ficou com a medalha de prata, o Yaming Zhu conquistou a medalha de prata com um resultado de 17,57 metros. Ele tinha uma marca pessoal de 17,40, o recorde pessoal de 2019, e conseguiu com 17,57 surpreender e conquistar a medalha de prata. Em 2016, a China também havia conquistado a medalha de bronze com Dong Bin nos Jogos do Rio de Janeiro. O Hugues Fabrice Zango, de Burkina Faso, ficou com a medalha de prata, com resultado de 17,47 metros. Ele que tem um melhor resultado pessoal de 17,82 metros e conquistou nesse ano o recorde mundial indoor com 18,07. Não conseguiu repetir esse resultado dentro dos Jogos Olímpicos de Tóquio, mas conseguiu a primeira medalha da história do seu país em Jogos Olímpicos. Will Clay, que foi medalhista de prata nos Jogos de 2012 e 2016, ficou na quarta colocação com 17,44 metros, apenas 3 centímetros atrás do Zango de Burkina Faso. E o Yasser Trick, da Argélia, também foi um destaque com 17,43, um grande resultado, mas não o suficiente para conquistar medalha. O Taylor e o Clay, dos Estados Unidos, foram medalhistas de ouro e prata nos Mundiais de 2017 e 2019, e a medalha de bronze em 2017 foi do Nelson Évora, de Portugal, e a de bronze em 2019 foi do Hugues Zango, de Burkina Faso, com 17,66. Aqui os atletas, né, realizando os saltos, o Pedro Pablo Pichardo, com esse uniforme verde de Portugal, conquistando a medalha de ouro, com resultado de 17,98 metros, um grande resultado do cubano naturalizado português. O chinês, o Yaming Zhu, realmente foi uma surpresa, esse resultado de 17,57, melhorar 17 centímetros, uma marca pessoal, realmente um resultado muito significativo para o chinês. Lógico que não chegou nem a arranhar o favoritismo do português, né, do cubano naturalizado português, mas ele conseguiu, né, colocar a China mais uma vez no pódio dessa prova do salto triplo. Curioso é que os chineses têm evoluído muito no salto em distância, mas não ganharam medalha, e o salto triplo, que nos mundiais eles nem assim aparecem com força, acabam conquistando, né, medalha em 2 jogos seguidos, que realmente ressalta aí uma certa surpresa por parte dos chineses, né? O China com pódio em 2016 e 2021. E o Zango, né, o Hugues Fabrice Zango, de Burkina, conquistando uma medalha de bronze. Ele que teve um recorde mundial, né, conseguiu esse recorde mundial de 18,07 metros agora em 2021, em competição indoor, né, tinha aí um favoritismo para brigar pela medalha de ouro com o Pichardo, com o Taylor dos Estados Unidos. O Taylor se machucou, o Zango não teve um bom desempenho, né, nos jogos, né, em termos de resultado, e o Pichardo realmente acabou ficando com a medalha de ouro. Para se ter uma ideia do desempenho do Zango, quando ele ficou com a medalha de bronze no Campeonato Mundial de 2019, ele apresentou um resultado de 17,66 metros. Bem, esses foram os medalhistas do salto triplo. Agora, o salto com vara,
salto com vara já é uma prova também antiga dentro dos Jogos Olímpicos. Tem uma questão aí envolvendo os Estados Unidos. Os Estados Unidos possuem 19 medalhas de ouro contra 11 do resto do mundo. E os Estados Unidos conquistaram vitória em 18 Jogos Olímpicos contra 11 do resto do mundo. Aí vem aquela questão, mas como assim? Porque em 1908 os norte-americanos, né, tiveram 2 norte-americanos que acabaram ficando com a medalha de ouro. Foi o Cook e o Gilbert, que ficaram com as medalhas de ouro na prova do salto com vara. Então houve um duplo empate entre os norte-americanos, que conquistaram 2 medalhas de ouro em 1908. Até 1968, inclusive em 1968, os Estados Unidos nunca haviam perdido a prova. Somavam 17 medalhas de ouro em 16 Jogos Olímpicos, não haviam sofrido nenhuma derrota. Entretanto, essa situação virou a partir de 1972, quando o alemão oriental Wolfgang Nordwig conquistou a medalha de ouro. A situação mudou completamente e desde então os Estados Unidos possuem apenas 2 vitórias contra 11 do resto do mundo. Os Estados Unidos venceram em 2000 com Nick Heisland e também em 2004 com Timothy Mack. Fora esses anos, os norte-americanos nunca mais venceram o salto com vara. Então, de 1972 a 2021, em 13 edições olímpicas, os Estados Unidos alcançaram apenas 2 vitórias. E nas outras edições, né, anteriormente, os norte-americanos, em 16 Jogos Olímpicos, haviam vencido todos os Jogos Olímpicos. Então, realmente, uma grande mudança nesse desempenho dos norte-americanos. Em Jogos Olímpicos, eles somam um total de 47 medalhas no salto com vara, 19 de ouro, 15 de prata, 13 de bronze. E ficaram sem medalha apenas em 1980, 88, 92, 96 e 2012. O resultado, o pior período, né, 88 a 96, foi o pior período norte-americano, já que em 1980 eles boicotaram os Jogos, portanto, já era impossível mesmo conquistar medalha. E dos países que conquistaram medalha, depois aí dos Estados Unidos, nenhum conseguiu chegar sequer a 10 medalhas, enquanto os norte-americanos possuem 47. Agora, nesses Jogos Olímpicos, o sueco, né, o Armando Plantz, era um dos grandes favoritos, lutava também no favoritismo contra o outro norte-americano, o Sam Kendricks, que foi campeão mundial em 2017 e 2019, foi medalhista de bronze nos Jogos do Rio de Janeiro, teve um excelente ciclo olímpico, mas acabou contraindo Covid e não pôde disputar esses Jogos Olímpicos de Tóquio. E abriu, né, oportunidade para outros competidores. O Armando Plantz quebrou o recorde mundial em 2020 com resultado de 6,18 metros, era disparado o grande favorito para conquistar a medalha de ouro, conseguiu um resultado de 6,02 metros, 6,02, e ele ostenta, né, a liderança do atual ranking mundial de 2021 com a marca de 6,10 metros. O Duplantis se tornou, com a sua medalha de ouro, ele que tem apenas 20 anos de idade, se tornou o primeiro campeão da Suécia na história do salto com vara. Anteriormente, a Suécia possuía 3 medalhas de bronze. A medalha de prata ficou com o norte-americano Christopher Nielsen, com resultado de 5,97 metros, melhor marca, estabeleceu uma marca pessoal, um recorde pessoal, ele que tinha 5,95 de 2019. O Christopher Nielsen, com isso, consegue manter os Estados Unidos no pódio, né? Os Estados Unidos, mais uma vez, chegando ao pódio nessa prova do salto com vara. Ele que compensou aí a ausência do Sam Kendricks. O brasileiro, o Thiago Braz, ficou com a medalha de bronze, foi um resultado fantástico, conseguiu a melhor marca da temporada, com 5,87. Ele havia sido campeão já no Rio de Janeiro, com 6,03 metros. É o atual recordista olímpico da prova. O Duplantis não conseguiu quebrar a marca dele. Ó. Aqui está faltando colocar a cor, né? Então está faltando colocar a cor. Ó. O amarelo, a prata do a prata do Nielsen e o bronze do Thiago Braz. Pronto aí, ó. Pronto. Então aqui, ó, o Armando Plantz se tornou o primeiro campeão da Suécia, e aqui
No terceiro lugar, o Thiago Braz conquistou o resultado, a melhor marca da temporada, com 5,87. Ele que é o recordista olímpico com 6,03. E no Mundial de 2019, ele havia ficado na quinta colocação. Outro favorito, o Piotr Lizek, da Polônia, ficou apenas em sexto lugar com a marca de 5,80 metros. Acabou decepcionando. Outra decepção foi o francês, o Renaud Lavillenie, que ficou com 5,70, acabou apenas em oitavo lugar. Ele que foi campeão olímpico em 2012 e medalhista de prata nos Jogos de 2016. Também foi outra grande decepção. No Mundial de 2017 e 2019, que teve a vitória do Sam Kendricks dos Estados Unidos, em 2017 o Piotr Lizek da Polônia foi prata, o Lavillenie da França foi bronze. Em 2019 o Duplantis da Suécia foi prata, empatando com o Kendricks com 5,97, e o Lizek da Polônia foi bronze com 5,87. As duas marcas do Lizek eram suficientes para empatar ou derrotar, né, o Thiago Braz, mas o Thiago Braz realmente ele se supera, né, nessas grandes competições e garantiu a medalha de bronze, segunda medalha olímpica dele, um resultado brilhante, um atleta brilhante, um grande orgulho do Brasil nessas provas de salto com vara. Bem, o salto com vara é isso, mais uma prova de salto comentada. Agora seriam as provas de arremesso, mas eu vou ficando por aqui, encerrando com as provas de salto e vou retornar depois com as provas de lançamento, arremesso e com o decathlon. Espero que tenham gostado. Alexandre Carvalho, canal do YouTube Sovurso, os blogs Geografia Olímpica, Olitoque 2020, Favoritos para Tóquio, o Facebook Pesquisa Olímpica e também Olitoque 2020, Favoritos para Tóquio e o Olympic Books, livros olímpicos, comunidade criada no Facebook. Espero que tenham gostado. Obrigado. Até um próximo vídeo.